Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de Maquiné, no Rio Grande do Sul, e é uma alegria ter você aqui conosco neste nosso momento, onde nós queremos estudar a Palavra de Deus, e hoje nós vamos estudar o capítulo de número 14 do livro de Lucas. Este capítulo ele é praticamente dividido em 4 partes, e a primeira parte do Evangelho de Lucas, no capítulo 14, narra a cura de Jesus em um sábado. Então Jesus estava na casa de um líder fariseu, entrou lá para tomar uma refeição, e as pessoas que ali estavam começaram a olhar para Jesus, justamente procurando alguma coisa para talvez até mesmo incriminar Jesus. E aí, bem nessa hora, entra um homem que tinha as suas pernas e os seus braços inchados. E aí este homem chegou perto de Jesus, e aí Jesus pergunta então para as pessoas que estavam naquela casa, para os mestres da lei e para os fariseus: a nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou e o mandou embora. Aí então disse: se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que você não vai tirá-lo logo de lá, mesmo que isso aconteça num sábado? E eles não puderam responder. Aqui Jesus confronta essa lei farisaica que tinha lá no Novo Testamento entre os mestres da lei, entre os fariseus, de que eles não poderiam fazer absolutamente nada no sábado. Poucas coisas na realidade poderiam ser feitas. E uma delas, algumas coisas que a lei, vamos dizer assim, liberava de fazer, era se alguém estivesse correndo algum perigo, se alguma pessoa estivesse correndo algum perigo, ou até mesmo algum animal do seu rebanho. E por isso, então, Jesus confronta eles, colocando nesse mesmo patamar a questão da cura. Então, que Jesus faz para aquele homem que estava com as pernas, braços inchados, aquele hidrópico. E aí Jesus então pergunta: será que é lícito, está dentro da lei curar num sábado? Por quê? Porque para os fariseus, isso era algo que talvez era uma abominação. E Jesus então coloca isso no mesmo patamar, de você socorrer alguém que está passando por alguma necessidade. Então essa é a primeira parte deste capítulo de número 14. Seguindo agora com a segunda parte do capítulo 14 do livro de Lucas, ainda Jesus estava jantando naquela casa deste fariseu, e aí então Jesus começou a reparar como os convidados escolhiam os melhores lugares então para sentar-se à mesa. E aí Jesus fez a comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então quem convidou você e o outro poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui. Aí você poderá ficar envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Essa parte aqui é bastante importante, justamente para os fariseus, Eles eram pessoas que se achavam bastante importante dentro da sociedade, justamente pela sua posição,
E aí Jesus viu que aquelas pessoas procuravam sempre os melhores lugares. E aí Jesus então faz este ensino sobre humilhação, né, e sobre exaltação. Porque aqueles que buscam a exaltação vão ser humilhados. Né? Pode correr esse risco. E aqueles que se humilham, então, serão exaltados, diz o próprio Jesus. E por isso nós temos que ter essa humildade sempre, né, de reconhecer que nós não somos melhor que outra pessoa. Todos nós somos iguais, até mesmo perante Deus, né? Todos nós somos pecadores. Né? E por isso, esta frase de Jesus é bastante conhecida. Né? Os últimos serão os primeiros, né? Os primeiros serão os últimos. Aquele que se exalta vai ser humilhado, e aquele que se humilha, então será engrandecido. E aí então Jesus diz para o homem que estava organizando aquele jantar, né? Ele diz assim: quando você der um almoço ou alguma janta, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem parentes, nem seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez. Mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. No nosso mundo hoje, né, a gente vê que as pessoas continuam fazendo isso, né, que Jesus diz. Né? As pessoas convidam para serem convidados. Se eu não recebo um convite para ir na casa de tal pessoa, eu não vou. Mas se eu também não convidar aquela pessoa, ela também não vai me convidar. Assim as pessoas querem ser sempre exaltadas. E por isso Jesus dá esta lição. Não faça as coisas para ser exaltado. Né? Não faça as coisas para que as outras pessoas vejam que você é uma pessoa boa. Mas faça com aquelas pessoas que não têm com que retribuir, diz Jesus. Porque assim você vai receber a recompensa do Pai que está lá no céu. Na terceira parte do capítulo 14, Jesus então conta a chamada parábola da grande ceia, do grande banquete. Parábola esta que Jesus então, continuando para dar uma continuidade àquilo que Jesus vinha ensinando para as pessoas que estavam ali ao redor naquele banquete, então Jesus conta a parábola da grande ceia, aonde um certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar, e quando chegou a hora mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem, peço que me desculpe. E outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. E ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas, pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Então, Jesus aqui nesta continuação de ensinos para as pessoas que estavam ali presentes naquela ceia, na casa daquele fariseu, então ele conta justamente essa parábola para ilustrar mais ou menos assim também como seria lá no reino dos céus, né? No banquete que Deus está preparando para nós, né? Que muitos estão recusando o convite que é feito. Né? Quando Deus, através da sua palavra, Ele nos convida a chegarmos até Ele. E muitas pessoas, assim como relatado nesta parábola, também negam o convite para a entrada no reino celestial, para a grande ceia, para o grande banquete. E assim muitos também dão desculpas esfarrapadas, podemos dizer assim.
Desculpas como esta: comprei 5 juntas de boi e preciso ver se elas trabalham bem. Ora, quem é que compra 5 juntas de bois sem antes ver se elas realmente trabalham bem? Ou a outra desculpa esfarrapada: quem é que compra um campo e depois vai ver o campo? Primeiro a gente olha o campo para depois comprar. A mesma coisa com a junta de bois, né? Então, assim, muitas pessoas também dão desculpas esfarrapadas para não ir até Deus, não ir à igreja, não receber o banquete da palavra de Deus. Assim, muitas pessoas dizem: eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para a fé. Essas desculpas ainda hoje existem. E, infelizmente, né, como diz Jesus no final da parábola: eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. E por isso Jesus diz: vá por todos os cantos da cidade, pelas ruas, pelas vielas, e convide a todos. Assim também deve ser o convite para ouvirem a palavra de Deus. Esse convite deve ser para todas as pessoas, né? Porque todas as pessoas, Deus quer salvar a todos, independentemente da sua condição social, independentemente de raça. Deus quer salvar a todos. E por isso ele insiste que o seu servo vá e convide a todos, né, para entrarem no grande banquete. Assim, a palavra de Deus deve chegar a todas as pessoas. O convite para entrar no lar celestial deve chegar e deve atingir a todos. E aqueles que infelizmente negarem ou derem desculpas não vão poder desfrutar deste grande banquete, esta grande ceia que Deus tem preparado para nós. Iniciando agora a quarta parte do estudo do capítulo 14, nós vemos que uma grande multidão então estava acompanhando Jesus. E Jesus então começa a alertar esta multidão daqueles que realmente queriam seguir a Jesus, eles iriam passar por algumas dificuldades. E por isso Jesus diz assim: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Então Jesus começa a alertar aquelas pessoas, né, e dizer assim: olha, quem quiser ser meu seguidor deve amar a mim, né, acima de todas as coisas, até mesmo dos seus parentes mais próximos, né? Jesus, aqui ele também exige até mesmo a abnegação. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz Jesus. Ou seja, ser seguidor de Cristo exige, em primeiro lugar, obediência ao primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, ele deve lembrar que, por ser cristão, ele também vai passar por dificuldades. Até mesmo vai correr risco de morte por defender a fé. Isso aconteceu com alguns dos discípulos de Jesus. Após a ascensão de Jesus, os discípulos começaram a testemunhar de Jesus, e aí até eles foram perseguidos por causa disso. Perseguidos por levantarem, vamos dizer assim, a bandeira da fé, né? Então Jesus alerta aquela multidão, as pessoas que estavam seguindo, e diz bem assim: olha, se vocês querem ser realmente meus seguidores, lembre-se que vocês vão passar por dificuldades, vocês vão ter problemas. Carreguem a cruz. A cruz é pesada, diz Jesus, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E assim, Jesus, para ilustrar isso, ele diz assim, a partir do versículo 28. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar.
Assim também Jesus então faz essa comparação com aqueles que querem realmente ser seus seguidores, de lembrar que vai passar por sofrimentos, vai passar por dificuldades, né? E ele já alerta isso antes, né? Por isso Jesus faz essa comparação com um homem que constrói uma torre e não pode terminar essa torre e as pessoas vão caçoar dele. Assim, aquele que realmente quer ser cristão deve lembrar que vai ter dificuldades, né? Que se ele for desistir no meio do caminho, na primeira dificuldade que tiver que passar, as pessoas vão caçoar dele, vão zombar dele. Olha, aquele ali não era seguidor de Cristo, agora está desistindo por alguma dificuldade que está passando nessa caminhada. Assim, Jesus também dá este exemplo e dá o outro exemplo de um rei que tem 10.000 soldados, e se ele vê que o inimigo tem 20.000 soldados e aqueles soldados aqueles soldados deles não dão conta dos 20.000 do inimigo, ele não vai para a guerra lutar sabendo que todos vão morrer lá. Ele vai primeiro, pede a rendição, pede condições de paz, né, para que ele não saia como um perdedor, para que os seus exércitos não morram, né? Assim também aquele que quer ser seguidor de Cristo deve lembrar-se disso. Deve lembrar que na luta por ser cristão vão aparecer dificuldades e que a gente deve se manter forte, firme, fiel a Cristo, fiel na palavra dele, e saber que em meio às dificuldades Deus está conosco, né? O próprio Jesus diz assim: não tenham medo, não desanimem. Por quê? Porque eu venci o mundo. Esta é a nossa garantia como cristãos, né? Que mesmo em meio às dificuldades que nós iremos passar por sermos seguidores, nós lembramos que Cristo venceu e a sua morte nos dá a vida que é eterna. Ou seja, lutamos, perseveramos, insistimos em levantar a bandeira da fé, lembrando que nós já temos a recompensa garantida lá na vida eterna, lá no céu. E por fim, a última parte do capítulo 14 fala sobre a questão do sal, né? Jesus diz assim: o sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para o monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouçam. Né? Jesus já havia falado sobre a questão de ser sal e ser luz lá no Sermão da Montanha, e aqui a gente vê novamente isso, né? Então, o sal, quando ele perde o seu sabor, ele não serve para mais nada, né? Ou seja, o cristão, quando ele deixa de falar de Deus, quando ele deixa de testemunhar, quando ele deixa de praticar boas ações, ele também não serve mais para nada. Na realidade, aí ele até mesmo deixa de ser cristão. Por quê? Porque a vida do cristão, ela é acompanhada destas coisas. Ela é acompanhada de um bom testemunho, das boas ações, de uma fé forte. E quando ele perde isso, quando ele perde essas coisas, já não serve mais para nada. E aí Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, então ouça. Ou seja, quem entendeu este recado, entendeu, leve, guarde no seu coração isso. Ouça realmente a palavra de Deus, porque é ela que pode motivar a gente a continuar seguindo firmes e inabaláveis, né, para que a nossa fé, para que a nossa vida seja sal e luz também para as outras pessoas. Muito bem, minha gente, neste programa nós vamos ficando por aqui. Mas não perca a próxima edição, que irá continuar o estudo do Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Assista a este e outros programas em Facebook, www.facebook.com/Rádio da IELB, e também através do YouTube, /Rádio CPT. Baixe este episódio no site da Rádio Cristo para Todos, e assim a gente agradece a todos pela audiência. E não esqueçam também de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês, com a sua família. E assim, um grande abraço e até o nosso próximo programa.